Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai dar início a uma nova série aqui no nosso canal que vai durar pouco tempo, mas que vão ter vários vídeos, né, que vão seguir esse mesmo modelo, que é basicamente uma introdução às grandes seleções, pelo menos para mim as favoritas, as mais importantes nessa atual edição da Eurocopa. Nem todo mundo segue, né, muitos amistosos europeus, como é que estão a seleção da Alemanha, a seleção da Itália, como é que eles estão chegando para essa Euro. A gente já fez a tier list, que faz um resumão, digamos assim, do que eu considero que seja o ranking de forças chegando para essa Euro, mas com esses vídeos eu vou querer entrar num pouquinho mais de detalhe, né? Então a gente vai conversar sobre Alemanha, Itália, Espanha, França, Inglaterra, e eu acho que são essas cinco, talvez tenha mais alguma que eu tô esquecendo. E hoje, para começar, vamos começar pela Alemanha. Por ordem de início na competição, né? A Alemanha é quem joga primeiro porque é a dona da casa. Então ela abre a Eurocopa, se eu não me engano o jogo já é sexta-feira. Então vamos começar pela Alemanha. Eu gostaria de quebrar esse vídeo em alguns pontos. Primeiro, falar um pouquinho sobre quais foram os últimos jogos da seleção. Então, eu vou pegar um recorte dos últimos 5 jogos. No caso de todas essas seleções, são sempre 5 amistosos, tá? Elas não jogaram em nenhuma competição recentemente oficial, então vai ser sempre os últimos 5 amistosos que elas jogaram. Depois disso, a gente vai entrar um pouquinho em alguns jogadores-chave e depois em como é que elas estão vindo na questão de formação tática e tipo 11 em campo mesmo, né? E no final, um resuminho do que eu outros fatores que podem surgir, que podem ser um diferencial para que a seleção vença essa Euro. Começando aqui, basicamente com os 5 últimos jogos. Então, a Alemanha vem de uma sequência até que interessante de resultados, né? Eu imagino que vocês saibam, né? Que vocês acompanhem mais assim já há mais tempo, e que a Alemanha vem de resultados ruins em competições, né? Então, a Alemanha não fez boas Copas do Mundo, a Alemanha fez eliminatórias confusas, vinha perdendo alguns jogos, perdeu para o Japão há um tempo atrás, perdeu para a Turquia há algum tempo atrás, e isso estava criando um grande rebuliço dentro da seleção alemã, né? Até de trocar jogador, trocar técnico, tá? Putz, o futebol alemão acabou. Só que dos 5 jogos para cá, a Alemanha melhorou, cara. A Alemanha melhorou e a gente começa essa análise com o último jogo péssimo, na minha opinião, que a Alemanha teve, que foi uma derrota para a Áustria ainda no ano passado, né? Esse é o único jogo dos nossos 5 que ainda foi em 2023, em novembro. A Alemanha perdeu de 2-0 para a Áustria, né? Teve um jogador expulso que condicionou um pouco a partida, mas foi um resultado terrível para a Alemanha. A Áustria é uma seleção fraca, enfim, estava assim, um grande ponto de interrogação. O próximo jogo, que já foi esse ano, em março, né? Teve uma data FIFA com 2 datas. A Alemanha conseguiu resultados excelentes e até um pouco surpreendentes. Venceu da França de 2-0 e venceu da Holanda de 2-1. Depois isso foi seguido, agora já em junho, de um empate em 0-0 com a Ucrânia, que é um resultado meio mais ou menos, e uma vitória de 2-1 em cima da Grécia, com um ponto aqui que a Grécia estava vencendo esse jogo até o fim, tá? Eu acho que faltando menos de 20 minutos para acabar o jogo, a Alemanha fez 2 gols e virou. Então também é um ponto de atenção. Bom, o que esses 5 jogos nos dizem, né? Temos aí uma derrota, 3 vitórias e um empate. A Alemanha é um time que é difícil você avaliar como de fato ela vai performar. Eu ainda acho que é um time um pouco confuso quando você compara com algumas outras seleções que a gente vai falar em outros vídeos, mas que eu já posso adiantar, como por exemplo Espanha e França e Inglaterra. São seleções um pouco mais estáveis. A Alemanha é muito instável. Né? Ela fez um jogo ruim contra a Grécia, que é uma seleção fraca, um jogo ruim contra a Ucrânia, que é uma seleção fraca. Fez bons jogos contra a França e a Holanda, que são seleções muito fortes. Então, cara, difícil saber. A análise desses jogos é que é um time muito incerto. Ela pode muito bem ganhar da França, novamente, se for o caso, e ela também pode muito bem perder para a Eslováquia. É difícil conseguir ter a concepção de como vai ser a Alemanha nessa Eurocopa. O único ponto aqui que conta é que ela vai estar com um foco extra por ser uma Eurocopa na Alemanha. A gente tem aí um ponto que pode fazer com que eles joguem com mais foco, com mais força, e que isso se traduz em melhores resultados. Dito esses 5 jogos, vamos entrar um pouquinho aqui no que são os jogadores. Cara, pra mim, esse time da Alemanha é um time que deveria jogar melhor pelos nomes que tem. Então, pegando como exemplo aí o time titular das últimas datas FIFAs, você tem caras como, por exemplo, Manuel Neuer, que é um goleiro que acho que ninguém pode falar nada sobre, né? O cara é um dos melhores da história, muitos consideram talvez o melhor goleiro de todos os tempos. É fato de que
Ele cometeu aí alguns equívocos, né, na Champions League, mas ainda assim é um jogador absurdo, já tem uma idade mais avançada, pode talvez ser a última Eurocopa dele, então vamos ver como é que vai ser, mas no gol a Alemanha não tem problema nenhum, né? Ainda mais porque o reserva é o Ter Stegen, que assim, na minha opinião, ele poderia muito bem ser o titular também. Na zaga a gente tem o Jonathan Tah, que é um zagueiro ok, né? Mas a gente tem Rudiger, que é provavelmente o melhor zagueiro do mundo hoje. Você tem o Kimmich, que já foi considerado um dos melhores volantes, hoje joga de lateral. Você tem o Havertz, que é um jogador que tá fazendo muito gol, mas vamos ver. O Florian Wirtz, que é um cara de muita entrega esse ano pelo Bayer Leverkusen. Algumas pessoas até queriam que ele fosse candidato à Bola de Ouro. Toni Kroos, que é de fato um candidato à Bola de Ouro. Última competição dele, né, profissionalmente falando, já se aposentou de clubes, se aposenta da seleção e encerra a carreira ao fim da Eurocopa. Então você tem grandes nomes, ainda tem o Gundogan, que faz essa função mais de meio, né, meio de campo pensador, dentre outros, né, Sané, Musiala, é muito nome. É uma seleção muito interessante. Não são todas as posições que são estreladas, mas ela deveria jogar melhor. Você tem jogadores decisivos, você tem jogadores que conseguem resolver uma partida se for o caso. Vamos ver no que vai dar. E para a gente especificar um pouquinho mais essa parte dos jogadores, vamos para o nosso campinho tático para a gente entender como que essa Alemanha normalmente joga. Temos aqui, no nosso campinho, mais ou menos o que é a seleção da Alemanha em campo, tá? Taticamente falando. A gente tem o goleiro, beleza? Uma linha de 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, um meio de campo e 3 atacantes. Vai, de certa maneira é assim que joga a Alemanha. Você tem a dupla de zaga, o Tah e o Rudiger, beleza, sem muito mistério. O Neuer, que é um goleiro que joga muito avançado, então você tem essa possibilidade de ter um terceiro jogador fazendo a linha para a saída de bola. O lateral esquerdo é o Mittelstadt, o direito é o Kimmich, que está jogando de lateral na seleção. Tem excelente saída de bola, não são jogadores talvez com tanta pegada, principalmente o Kimmich, né, com tanta pegada física, só que tem muita visão, muita categoria, muita variedade de jogadas possíveis de serem executadas por um lateral, que normalmente não é tão um caso. Do meio para frente, né, você tem a linha de volantes com Andrich e Kroos, o Kroos obviamente fazendo uma função muito mais ofensiva e de meio de campo do que o Endrich, até pela idade que o Kroos já tem e o refino absolutamente colossal que ele tem com a bola. Ele não é um cara de pegada, muito carrinho, até porque ele já não aguenta tudo tanto assim, só que é um cara tão refinado, tão importante que a posição dele é garantida nesse time, basicamente. Você tem o Gundogan, que hoje faz uma função que é um pouco carente nesse time da Alemanha, que é desse meio de campo pensador e criativo. O Toni Kroos poderia ser esse cara, mas ele já não consegue mais, na minha opinião, ser esse cara o tempo inteiro, porque exige uma grande movimentação. O Gundogan ele precisa variar entre as diferentes posições de campo para dar amplitude para o jogo da Alemanha. Então, na minha opinião, é o Gundogan mesmo que tem aqui. Talvez não fosse a opção ideal. Falta um cara talvez mais genial do que o Gundogan para a Alemanha ter um passo além? Talvez. Mas eu acho o Gundogan um grande jogador. E ele pode fazer essa função com certeza com bastante tranquilidade. Florian Wirtz é um cara diferente. Ele tá jogando aqui meio que de ponta esquerda e ele pode também entrar e fazer algumas jogadas pelo meio, né? Enfim, pisar na área, cortar para a direita e fazer algumas jogadas, como a gente já viu ele fazendo no Bayer Leverkusen. Só tem um ponto sobre o Florian Wirtz aqui. Ele é um jogador novo. Ele é um cara que não só pela idade, mas por quando ele surgiu de fato para o futebol. Talvez quem acompanhe mais o Bayer Leverkusen ou o futebol alemão já tivesse conhecido ele muito antes. Mas eu acho que o grande público conheceu ele esse ano na campanha monumental que fez o Bayer Leverkusen. É um cara confiável? O ano nos mostrou que sim. Ele era um cara crucial para esse time do Bayern. Só que numa Eurocopa, na Alemanha, com a quantidade de pressão que vai ter, será que ele vai ser o mesmo Wirtz? Não sei. Isso às vezes pesa na cabeça do jogador. Espero que não, porque eu acho ele genial e crucial para esse time da Alemanha dar certo. O Wirtz tem que saber o que está fazendo e jogar bem. Você tem a opção no banco, por exemplo, do Sané, que pode jogar também na do Wirtz. E beleza, se o Wirtz não estiver bem, vai ter essa rotação com o Sané, e o Sané também é um grande jogador. Mas eu acho que o Wirtz hoje é o melhor, de fato. Na outra ponta, você tem o Musiala, que é o garoto rápido, driblador, finalizador, para mim um craque completo de bola, mas que ainda tá em formação. O Musiala para mim ainda não tá no auge que ele vai poder ter de futebol, só que ele é um cara criativo, ele cria do nada. As coisas saem do pé dele às vezes sem toda a lógica da tática e tudo mais. Uma coisa que esse time alemão precisa. Eu vejo muito isso no Toni Kroos, nos passes de quebra-linha que ele dá e na capacidade de 1 contra 1 do Musiala.
Então é outro cara muito importante pro time e por isso também é titular. Na frente, tá jogando de titular o Havertz. O Havertz é um cara que levanta muitas dúvidas de muita gente. Ele já jogou, né, no futebol inglês durante muito tempo, Arsenal, antes, se eu não me engano, no Chelsea, e já teve passagem por outros clubes. Um cara que sempre tá em grandes palcos, mas que nunca entregou muita coisa. Ele já foi um grande craque no passado, pelo menos as pessoas achavam que seria. Ele não cumpriu essa expectativa, mesmo sendo um grande jogador. E hoje ele parece que está voltando a jogar bem. Pelo menos na seleção da Alemanha ele está performando e fazendo os seus gols. Então ele é o titular. A outra opção de centroavante, porque a Alemanha gosta de jogar com essa figura do centroavante, historicamente sempre jogou, né? Você já teve o Klose, né? Você já teve até o Miller fazendo essa função, você já teve o Mari Gomes, e agora você tem o Havertz e a possibilidade do Füllkrug, que é um jogador muito menos refinado do que o Havertz, só que parece que ele tem mais faro de gol. É um centroavante mais cascudo e mais clássico. O famoso, não é bem empurrador de bola, mas é aquele cara que vai fazer gol de cabeça, chutar a bola pro gol, se posicionar corretamente, empurrar a bola para dentro. Esse é o Füllkrug, um cara essencial para a campanha do Borussia Dortmund de finalista de Champions League. Então ele é uma outra grande opção. Se você precisar de mais um homem de área, se o Havertz não estiver bem, vai entrar um outro cara que tem eficiência e pode fazer a diferença, mesmo não tendo tanto nome, digamos assim, né? Uma outra peça interessante aqui, que com certeza será utilizada, e só não é titular provavelmente por causa já da idade, é o Thomas Müller, que é um cara que provavelmente todo mundo já conhece, porque ele é um cara muito presente na seleção, ele foi campeão do mundo com a Alemanha lá atrás, no nosso famoso 7-1, né? Então ele é um cara já que é muito conhecido de grandes competições, de grandes pressões, e ele consegue fazer tanto uma função mais de atacante, pivô mesmo, de dar as costas pro defensor e fazer essa tabela, como ele também consegue jogar na do Gundogan, de um cara com um pouco mais de criatividade, pisando um pouco mais na área e abrindo esse jogo, dando mais amplitude pro time. Então é assim que vem a Alemanha, ele vem nesse formato mais ou menos de um 4-3-3, digamos assim, né, com um pouco de variedade de posicionamento, 2 volantes, um meia, 2 atacantes pelos lados e um centralizado na centroavância. Nada muito mirabolante aqui para nossa querida Alemanha, que realmente raramente é mirabolante. Para finalizar agora, vamos ver quais são pontos que podem fazer diferença para essa Alemanha que fogem da tática e dos jogadores específicos. O que eu acredito que possa ser o ponto de talvez de virada de chave para a Alemanha nessa Eurocopa. Primeiro ponto, é na Alemanha. Isso faz muita diferença. Você vai ter a torcida a seu favor e você vai ter também a responsabilidade, querendo ou não, positiva de conseguir um bom resultado. De uma seleção que vem sofrendo tanto nos últimos tempos e de que é uma das maiores do mundo, não há dúvida, mas que nas últimas Copas vem performando mal, é um povo que está machucado pela seleção. E tem uma oportunidade de ouro de reviver tudo isso e de melhorar esse clima já pensando em Copa do Mundo daqui a 2 anos. Então acredito que isso seja muito importante para a Alemanha, mentalmente, digamos assim. Um outro ponto que é sempre importante, que vem um pouco na linha, é que a última competição do Toni Kroos, um ídolo colossal alemão, tanto do povo quanto dos outros jogadores, vários jogadores em campo têm no Toni Kroos um ídolo na profissão, então isso também carrega muito peso. Como carregou para o Real Madrid na Champions League, carregará para a Alemanha. Eu também acredito que é um peso positivo, algo que pode levar os atletas a entregarem ainda mais pelo seu grande companheiro, que é o Toni Kroos. Esses 2 pontos mentais, para mim, podem fazer a diferença para a Alemanha nessa Eurocopa. Outra coisa que eu acho que pode fazer um pouco de diferença são algumas opções de banco que abrem oportunidades para a Alemanha mudar o jogo, né, no segundo tempo. A gente vai ter algumas seleções aqui que não tem tantas opções assim além do 11. Né, e eu já posso adiantar que, por exemplo, a Itália. Ela não tem tantas opções no banco assim para conseguir melhorar um jogo. A Alemanha tem. Você tem Füllkrug, você tem Schlotterbeck, você tem Sané, você tem Thomas Müller, você tem até o Ter Stegen, por acaso precisar trocar o goleiro. Você tem o Undav, que é um cara muito bom garoto. É uma seleção com opções. Então isso também pode fazer a diferença em uma competição que às vezes você precisa modificar seu time especificamente para um adversário muito forte que joga de um jeito muito específico. Somando esses pontos, eu acredito que a Alemanha tem uma chance interessante nessa Eurocopa, não é o favorito, para mim não é nem top 2, ela tá ali mais ou menos num top 5, digamos, de grandes seleções nessa Eurocopa, vem forte e eu acho que vale muito a pena a gente acompanhar, até para já ficar de olho nesses caras para a Copa do Mundo, porque, né, não dá para duvidar da seleção da Alemanha. Ela vem meio mal, mas, cara, se você duvidar e fechar o olho, quando você abrir,
a gente já sabe o que aconteceu uma vez. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem desse nosso novo modelo de vídeo. Vamos ter alguns saindo aí essa semana. Agradeço muito. Deixem seus comentários o que vocês pensam, o que vocês acham da Alemanha, de como ela tá vindo, se tá forte ou não. A gente sempre olha, responde. Perfeito? Muito obrigado e até o próximo vídeo.